galerinha, vamos prestar atenção aqui. Vamos ver aqui o período e sua classificação. Vamos ver como é que funciona. Eu posso ter frase, posso ter oração. Professora, o que é frase? Frase é qualquer enunciado com sentido completo. A frase, ela pode ter a presença de verbo ou não, né? Se eu tiver a frase que não tem verbo, só tem nome, eu chamo de frase nominal, né? Aí eu pus aqui, ó, exemplo, que calor. Que calor? Eu tenho aqui, ó, dois nomes. Eu não tenho a presença de verbo, frase nominal. Está frio. Eu tenho o verbo estar, né? Eu tenho aqui, a primeira é uma frase nominal, só tem nome, e a segunda é uma frase que tem a presença do verbo, tá bom? O que é oração, gente? É o enunciado, né? Construído com a presença de verbo de uma locução verbal. Como assim? Para que eu tenha oração, eu preciso ter a presença de um verbo, né? Um verbo ou... O que é verbo, gente? Vamos recordar? Verbo indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Então, a oração precisa ter a presença de um verbo ou de uma locução verbal. O que é locução verbal, gente? Quando eu tenho dois verbos, né? Com uma ideia só. Eu falo assim, eu estou cantando. Estou cantando aí, né? Eu tenho dois verbos aí, uma locução verbal aí, tá? Chegamos cedo. Eu tenho o verbo aí, chegar, né? Ó, é uma oração. Para que eu tenha oração, eu preciso ter a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Ok? Nosso céu tem mais estrelas. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Eu tenho, ó, verbo, verbo. Nossa vida tem mais amores. O verbo pode estar subtendido ou claro na oração. A locução verbal pode estar subtendida ou clara. Aqui, ó, os verbos estão explícitos, estão escritos. Aqui o verbo já está subtendido, está implícito, né? Não está escrito ali. Frase nominal. É formada sem a presença do verbo, né? Já dei até um exemplo. Que calor, que frio, que alegria, né? São enunciados que tem sentido completo, só que só tem a presença de nome. Aí eu falo que é frase nominal. E a frase pode ter a presença de verbo. Já a oração é um enunciado, né? Construído com a presença de verbo ou de locução verbal. Professora, se eu tiver um verbo, eu tenho quantas orações? Uma oração. Se eu tiver 5 verbos, 5 orações. 10 verbos, 10 orações. Para que eu tenha, eu consiga, né, identificar a quantidade de orações, eu tenho que observar a quantidade de verbos, ok? Eu pus lá, tipos de frase. A entoação é tão importante que pode contribuir para indicar diversos sentidos. A gente sabe que pode ter ideia de interrogação, de exclamação, né? O que na escrita a gente marca com os sinais de pontuação. Na fala a gente vai ver, né? De acordo com o contexto. Tipos de frases. Frases interrogativas. Constrói o quê? Perguntas. Quando a gente, né, tá querendo, constrói perguntas para explicar algo, né? A interrogação, ela pode ser feita direta ou indiretamente. Exemplo, como vai você? A pergunta de forma direta, eu tenho a interrogação, né? Tá ali, ó, de forma objetiva, né? Eu posso falar, eu só quero saber como vai você. Na verdade, eu tô perguntando, eu quero saber, quero, só que de uma maneira, eu fui ali mais subjetiva, né? Eu não fui, tá, quero saber como vai você. Poxa, eu só quero saber como vai você, né? Foi uma maneira aí mais branda, né? A maneira ali foi mais calma. Quando a interrogação é de forma direta, tem a interrogação. Quando a interrogação tem ponto, né, de interrogação. Quando a interrogação é de maneira indireta, indiretamente, tá certo? De maneira indireta, eu não tenho um sinal de interrogação, tá? Vamos lá, galerinha. Na continuidade, estamos em tipos de frases, né? O que são frases imperativas? Nós vimos as interrogativas, agora vamos para imperativo. O que são frases imperativas? Elas indicam uma ordem, um conselho, um pedido, né? E o verbo vai vir no imperativo. Imperativo. Faça, diga, cale, né? Tá indicando aí uma ordem, um pedido.
As frases imperativas, elas podem ser afirmativas ou negativas, né? Exemplo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, ó. Faça o que eu digo, afirmação. Puxa, caindo aqui. Não faça o que eu faço, ó. Negação, né? Então eu tenho aí a frase é imperativa, uma parte dela é afirmativa, tá afirmando, e a outra parte é negativa, tem a presença do termo não, né? São frases exclamativas, apresentam a entoação, né? É bem prolongada, tem um certo prolongamento, ó. E eu sempre, nas frases exclamativas, eu tenho um sinal de exclamação. Que dias maravilhosos tem o Rio no verão, né? Que menina bonita! Frases declarativas. É quando a gente informa algo, constata, né? Algum assunto, elas podem ser afirmativas ou negativas. Aqui, ó. Já não havia estrela no céu. Uma frase declarativa negativa, tem a presença do não, né? Já existia estrela no céu. É uma frase declarativa afirmativa. Por último, aí nós temos as frases optativas, né? Exprimem um desejo. A gente tem que ter cuidado quando a gente quer, né, desejar algo. A gente tem que ter cuidado para não confundir com as exclamativas. Lá também vem um sinal de exclamação, mas a característica principal é de desejar algo. Aqui, ó, eu tive só a entoação aí prolongada, né? Ó, que dias maravilhosos tem o Rio no verão. Só isso. Mas eu não tenho desejo aí. Eu não estou exprimindo um desejo. Agora lá, frases optativas, exprime um desejo. Quem me dera ser um artista famoso? Quem me dera ser rica? Tá vendo? São desejos, tá? Ali eu pus a oposição entre período, frase e oração, né? Frase é qualquer enunciado de sentido completo, lembra que eu já falei? A frase ela pode ser verbal, ter a presença de verbo, ou ela pode ser nominal, não ter verbo, ter só nome. Para que nós tenhamos oração, eu preciso ter a presença de verbo. A quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos, tá? Período. O período ele tem que ter o sentido completo e possuir ao menos um verbo, tá? A quantidade o período é determinado pela quantidade de orações. Quando eu tenho só um verbo, eu tenho lá, ó, só um verbinho, o que acontece? Eu tenho um período simples, ou nós podemos chamar também, né, de oração absoluta. Aí eu tenho uma oração absoluta, eu só tenho um verbo, logo eu só tenho uma oração. Se eu só tenho uma oração, o período é simples. Quando eu tenho período composto? Quando eu tenho período composto é quando eu tiver duas ou mais orações, eu tiver dois ou mais verbos. Aí eu pus ali a classificação do período, os exemplos, né? Classificação do período pode ser simples ou composto. Quando ele é simples? Quando ele tem só um verbo, simples. Quando é composto, saímos e passeamos, né? Ele é composto quando? Quando eu tenho dois verbos. Quando ele é simples, quando tem só um verbo, né? Composto, dois verbos, tá? Dois verbos, aí o período é composto. Show de bola? Show de bilheteria? Arrasando a boca do balão? Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Vamos ver aqui período composto. Período composto, ele é formado por coordenação ou por subordinação. Para que eu tenha um período composto, eu preciso ter duas ou mais orações, né? Logo, eu preciso ter dois ou mais verbos. Período composto. Quando eu digo que é coordenado, né? A coordenação, eu tenho 5 tipos de orações coordenadas, né? Oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, né? Qual a principal característica do período composto por coordenação? As orações, elas são sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não mantém função sintática com a outra oração. Pode ter a presença de conectivo, ou seja, de conjunção, a gente chama também de síndeto, que significa conjunção, ou pode não ter a presença de conjunção. Aí nós falamos que é a oração coordenada assindética, ó, não tem a presença da conjunção. Aí eu pus os exemplos aqui. Ana vai à escola, joga bola, faz amizade, rouba livros. Ó, foi separado, várias orações, eu tenho o verbo aqui, ó. Ir, jogar, fazer e roubar. 4 verbos, tá vendo? 4 orações. Eu tenho mais de
Eu tenho mais de um verbo aí, né? Logo eu tenho o quê? Período composto. Show? Aí eu tenho oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Por quê, professor? Não tem a presença de conjunção, tá? Ligando os termos. André saiu e comprou frutas. Saiu é verbo, comprar é verbo. Divido aqui, ó, antes da conjunção. Essa primeira aqui, oração coordenada assindética. Oração porque tem verbo, coordenada porque não tem função sintática de uma oração com a outra, e assindética porque não tem a presença de conjunção. Aqui, oração coordenada assindética, tem a presença da conjunção, ó. Aditiva, ideia de somar, aditiva, o e, a locução conjuntiva. Ela não só é bonita, mas também é inteligente, né? Oração coordenada sindética adversativa, ideia contrária, oposta, é o mais, porém, todavia, no entanto. Falo, fui à praia, mas estava chovendo. Geralmente a gente vai à praia quando o tempo está bom, né? Aí eu digo oração coordenada sindética adversativa. Existe oração coordenada sindética alternativa, ideia de exclusão, de alternância, um ou outro. Eu falo assim, ó. Ou você estuda, ou você assiste TV. Eu tenho aí o par de ou de conjunções. As duas orações aí são coordenadas, oração coordenada sindética alternativa. Geralmente as orações coordenadas sindética alternativa vêm em par. Ou, seja, né? Só que, quer, tem um caso que pode vir citado só uma vez a conjunção, é o ou. Fique quieto ou te levarei para a direção, tá? Nós temos também oração coordenada sindética explicativa, tá? Explicativa fala assim, ó, geralmente é o pois antes do verbo. Chegou atrasado, pois pegou um enorme trânsito, né? Eu tenho aí na oração que tem a conjunção, eu digo que é a oração coordenada sindética explicativa, tá? Porque, né, também é uma conjunção explicativa. Eu falo assim, ó, agora eu vou dar o último tipo. Oração coordenada sindética conclusiva. É o logo, é o pois, vem depois do verbo para ser conclusiva e fica entre vírgulas, né? Eu falo assim, ó, estudou muito, passou, pois, ó, o pois vem depois do verbo e tem que vir entre vírgulas. Estudou muito, passou, pois, no concurso. Eu tenho oração coordenada sindética conclusiva. Estudou muito, logo passou no concurso. Oração coordenada sindética conclusiva. Show? Vamos ver aqui o período composto por subordinação. Aqui, ó, na coordenação, as orações elas são independentes sintaticamente. E o que acontece aqui? Mesmo quando tem a conjunção, André saiu, comprou frutas. As duas orações, elas são... elas são, digamos assim, semanticamente, o sentido delas, né? Elas são independentes também de uma oração com a outra, tá? Eu consigo compreender as duas orações separadamente. Vamos ver ali agora, período composto por subordinação. O que é subordinação? Dependência, né? As orações subordinadas, elas são sintaticamente dependentes, ou seja, a oração subordinada mantém uma função sintática em relação à oração principal. Ela completa algo, né? Ela mantém uma função sintática em relação à oração principal. A oração principal é a oração que não tem a presença da conjunção, tá? Eu pus exemplos aqui, ó. A vida de Ana tornou-se difícil depois que seus pais partiram. Ó, eu tenho o verbo tornar e tenho o verbo partir. Primeira oração é a oração principal. Aqui eu tenho, ó, a locução conjuntiva depois que. Oração oração subordinada, né? Depois nós vamos ver pra frente, ó. Adverbial temporal. Ela é uma oração subordinada, tá? Ó, primeiro veio a oração principal, depois veio a oração subordinada. Mas não precisa vir nessa ordem necessariamente. Olha de baixo. Depois que seus pais partiram, a vida de Ana tornou-se difícil. Depois que. A locução já tá aqui, ó, no início. Verbo, partir, tornar verbo. A primeira oração, eu digo que é a oração subordinada adverbial temporal. Tá vendo? Começou aqui pela oração subordinada. E a segunda é a oração principal. Show? A morte nos conta como a vida de Ana é difícil. Eu tenho que dividir aqui, ó. Antes da... Ó, a morte nos conta
como a vida de Ana é difícil. Show de bola? Como que a gente precisa observar essa questão de... Como é que a gente sabe? A quantidade de... se o período é composto. A gente tem que observar que o período ele só vai ser composto se tiver 2 ou mais verbos, tá? Atentem bastante aí para isso, para que não dê confusão, né? Para que não fique, ai meu Deus, isso aqui é período simples ou é período composto? Lembre sempre, o período simples, ele tem só um verbo, né? E o período composto tem 2 ou mais verbos, né? Vamos para essa oração aqui. A morte nos conta como a vida de Ana é difícil, né? Como é que funciona? Como é que a gente vai ver aí que é período composto, né? A gente vai contar, observar a quantidade de verbos, João. Conta. Como a vida de Ana é difícil, verbo ser, né? Vamos lá. Se eu tenho a primeira oração aqui, ó, a morte nos conta, eu tenho a oração principal. Nos conta o quê? Né? Eu faço a pergunta ao verbo, como a vida de Ana é difícil. Aqui é oração subordinada, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A prioridade agora, o que tem importância agora é que nós saibamos quando é oração subordinada. Não é a classificação da oração, tudo bem? Tá? A morte nos conta como a vida de Ana é difícil. A primeira oração é a principal. A segunda oração é a oração subordinada. Você vê que a segunda oração, como a vida de Ana é difícil, ela está completando, né? Ela completa aí o verbo contar, né? Porque o verbo contar não tem sentido completo. Você vê se você, ó, a morte nos conta como a vida de Ana é difícil. Se nós separarmos as duas orações aí, né? A gente vai ver que não tem um sentido completo. Não dá pra ter aí um entendimento completo aí, essas duas orações, tá? Então, o período composto por coordenação, a oração principal pode vir no início, pode vir no final, pode vir no início novamente, tá? Pode estar intercalada a oração subordinada. Quer ver? Eu falo assim, Brasília, né? Vírgula. Brasília, vírgula, que é a capital do Brasil, vírgula, foi fundada em 1960. Ó, que é a capital do Brasil, é oração subordinada, ela vem no meio, vem entre vírgulas. Tá bom, galerinha?